Tivemos um probleminha aqui de conexão, mas estamos voltando aqui ao vivo com a nossa live. A professora Priscila já vai entrar. Vamos chegando todo mundo de novo. Tivemos um pequeno probleminha aqui de conexão, derrubou nossa live, o Instagram, mas a gente já está voltando. Daqui a pouco a professora Priscila entra aqui. A gente teve um pequeno probleminha com o Instagram derrubou a nossa live. Priscila já chegou aqui. Super interessante. A professora Priscila é doutora em política social, professora na Universidade de Brasília. Oi, Priscila. Fomos trollados aqui, mas acho que vai dar certo, viu? Estou na torcida. Eu não sei até em que momento você me ouviu. Você fez todo o espectro, né, da questão da violência, né, de que a família é um espaço onde ocorre a violência, que a gente tem que ter um olhar crítico também sobre a família, né, e aí você estava avançando para a questão da assistência, né, que trabalha com a questão da violência, e a Política Nacional de Assistência colocou a família como centralidade na política de assistência, né, e como é que a assistência social passou a lidar com a família a partir daí, e com a questão da violência sendo o aspecto central da política de assistência agora, né, a família. Então foi a partir daí que a gente parou, mais ou menos. Okay, que bom, então não falei muito tempo sozinha, porque eu acho que ainda fica um pequeno delay, e aí eu não sei Isso. Ainda ou não, porque ainda fica subindo algumas coisas. Tá, em termos de exemplificar o tamanho do fenômeno, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente está exagerando, às vezes as pessoas podem achar também que essa coisa da família ela tem que ser resolvida internamente, ou que há um pouco de estardalhaço no que diz respeito a esses números. Então, eu trouxe alguns números que mostram o quanto que a situação da violência é uma situação muito crítica hoje no Brasil. A pandemia, ela vem deixar esse cenário ainda mais difícil, né? A pandemia, ela acirra os indicadores de violência intrafamiliar. Só a título de exemplo, e aí já pegando, né, todo o processo que foi se intensificando com a pandemia, eu peguei os dados só do primeiro semestre de 2021, que a gente tem que só nesse primeiro semestre, se a gente pega as denúncias que foram feitas no Disque 180 ou Disque 100, né, que são os canais nacionais de denúncia para a situação de violência, principalmente as violências intrafamiliares, elas são muito denunciadas nesses canais. O que a gente tem é que foram feitas 50 mil denúncias com relação a maus tratos e violência contra crianças e adolescentes. Isso significa... Então, foram 50 mil no primeiro semestre. Isso significa 74 denúncias por dia. São 11 denúncias por hora. Só criança e adolescente. 93% das denúncias diz respeito à violência contra a integridade física ou psíquica da vítima. E uma das coisas preocupantes é que 81% dessas violências ocorreram dentro de casa. Então, 80% ocorreu dentro de casa e mais de 90% por familiares, pai, mãe, padrasto, padrasta, tia. Então, são esses os números de crianças e adolescentes. E uma das coisas que preocupa muito é que a recorrência dessa violência é muito grande. 70% dessas denúncias afirmam que essa violência acontecia todos os dias. Então, era uma violência cotidiana. Idosos também têm números muito diferentes. Tem. As denúncias, né, hoje significam, já chegaram, né, a um número de 33 mil denúncias só no primeiro semestre, significa 181 denúncias por dia de maus tratos contra idosos, são 7,5 denúncias por hora, né? Teve um aumento, né, de maus tratos e de denúncias de maus tratos de idosos na casa de 50% com a pandemia.
O outro membro familiar, que também é um grande vitimado dentro, né, da violência intrafamiliar, são as mulheres. As mulheres, no ano passado, né, foram feitas 230 mil denúncias. Então, isso aqui não foram denúncias nos telefones, não. Foram denúncias que chegaram à Secretaria de Segurança Pública de todos os estados brasileiros, exceto o Ceará. O Ceará não forneceu esse dado, não tinha esse dado, mas esse dado estou tirando do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, do seu anuário desse ano. Isso significa que 630 mulheres procuraram, no ano passado, uma autoridade policial para denunciar a violência doméstica. Foram 26 denúncias por hora. Essa mesma pesquisa mostrou que, ano passado, uma a cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no ano de 2020, na pandemia, durante a pandemia do Covid. Significa que 17 milhões de mulheres, ou 24% das mulheres do território nacional, sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou sexual. Essas pesquisas mostram que há uma incidência que não é muito, que você não tem muito um crescimento de denúncia. Mas, quando você olha o local da agressão, você percebe que, apesar de não ter tido um crescimento grande das denúncias que diz respeito à violência contra as mulheres, elas passaram a acontecer mais dentro de casa do que fora de casa. Tem um dado aqui que é muito interessante. Se você pega os dados de 2019 e pega os dados de 2021, a barra de vizinhos como agressores some. Você tem muito menos ocorrências de violência fora de casa do que dentro de casa. Então, a violência ela continua o mesmo número, mas ela migra para dentro de casa com a Covid. O que é uma coisa que a gente esperava mesmo, porque a ocorrência da violência intrafamiliar, ela sempre aumenta nos finais de semana ou nos feriados prolongados. É quando o convívio fica ali mais acirrado, quando você tem mais tempo, né, convivendo junto, então você pode ter episódios conflitivos mais repetitivos. Eu não sei se eu caí ou não. Não, eu acho que ainda não. Eu acho que vai voltar, Priscila. Vamos ver aqui se vamos voltar. Só um minuto. A gente ainda está te ouvindo. Isso, voltou. Voltou. Eu desativei os comentários, pessoal, para poder a conexão da live melhorar, tá? Quando a Priscila terminar a exposição dela, eu vou abrir os comentários para vocês fazerem as perguntas e depois desativo para ela poder responder de novo, porque senão a gente não consegue manter a qualidade aqui da conexão. Bem, vocês chegaram a pegar os dados da violência contra a mulher? Sim. Travou? Contra a mulher, contra a família, toda essa mudança para a violência doméstica em relação à Covid, né, para dentro de casa, deu para ouvir tudo. Sim. E é isso, se a gente pega os números das denúncias que foram feitas, as agressões, 50% do caso das denúncias aconteceram dentro de casa, e a participação dos companheiros, namorados, ex-companheiros, também é um número significativo, ultrapassando a casa dos 60%. No ápice da violência contra a mulher, a gente tem um feminicídio, né? Com relação ao feminicídio, o ano passado registrou oficialmente 1.338 mulheres mortas, em razão de serem mulheres. Significou 3,6 mulheres mortas por dia, e 81% das situações foram companheiros, parceiros, maridos, ex-companheiros. E entre as mulheres assassinadas, 61% delas eram mulheres negras. Eu estou trazendo esses dados. Uma outra coisa que chama a atenção é que houve um aumento muito grande das denúncias de violência na região centro-oeste e norte. É importante a gente ter essa caracterização no território brasileiro, para a gente ter uma ideia também que ela não é um fenômeno simples e um fenômeno homogêneo em todo o território.
algumas tendências, né, e algumas recorrências, mas uma coisa que chama atenção é esse número maior de vitimização das mulheres negras, que mostra, né, o quanto o nosso Estado, quando tem intersecção de gênero e raça. Confiáveis. As nossas estimativas, elas são muito precárias, então o máximo que a gente tem são números de assassinatos e de violência na rua. A gente não tem muito, nem no Disque 100, Disque 180, a gente tem essa denúncia ali, não é muito confiável, nem a Secretaria de Segurança Pública fazem a coleta dessa informação corretamente. Então, é um número que acaba sendo invisibilizado. Mas na pesquisa de campo para o doutorado, eu percebi que uma das razões maiores no que diz respeito à violência contra adolescentes dizia respeito à orientação sexual. Então, você tinha ali um grau conflitivo que chegava, né, à expulsão de casa ou à agressão física por conta do adolescente falar para a família, né, se declarar, né, homossexual ou bissexual ali para sua família. Então, a gente sabe que isso também é uma fonte de conflitiva e que gera muito esse intrafamiliar, apesar da gente não conseguir ter esses números tão apurados quando a gente tem para os outros segmentos. Então, eu quero já um pouco qual é o objeto, né? Falei um pouco desses números, então são números assustadores, se a gente para pensar que desde muito cedo falam que a casa é um lugar seguro para criança, é um lugar seguro para as mulheres, a gente percebe que não é um lugar seguro. Eu queria só colocar, né, aqui o conceito que eu uso de violência intrafamiliar. Eu uso o conceito da Safiotti, que é muito parecido ao conceito da OMS. Então, a violência intrafamiliar é a ruptura de qualquer forma de integridade de quem a sofre, física, psíquica, sexual, moral, ocasionada por pessoas ligadas por parentesco consanguíneo ou por afinidade, cuja ocorrência pode ser dentro ou fora do domicílio. Então, essa é a diferença de violência doméstica. É sinônimo? Em alguns casos é usado como sinônimo. Eu prefiro violência intrafamiliar porque o doméstico dá a impressão que acontece só dentro de casa. Algumas legislações, inclusive, usam as duas terminologias. A Lei Maria da Penha usa domiciliar e familiar nas duas denominações para abarcar tudo, né? Então, são esses os elementos. Eu queria falar um pouco também no que diz respeito o meu método de pesquisa. Fiz análise documental, bibliográfico, todos os documentos de assistência na esfera nacional, da esfera do Distrito Federal. Meu locus de campo foi a esfera nacional e a esfera distrital, né, DF. Eu fiz um levantamento documental dessas duas áreas, na área de assistência, e fiz entrevistas com gestores, tanto da área federal quanto da área distrital. Na área da gestão federal, eu entrevistei pessoas que trabalhavam no MDS e que estavam ligadas ali nas diretorias que estavam à frente da gestão dos serviços de assistência, principalmente o PAEF. No DF, eu também entrevistei gestores do GDF, mas fui para a ponta. Eu fui a CRAS e CREAS, então eu fui a 6 CRAS, CREAS, e conversei com técnicos, né? Conversei com assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que trabalham no atendimento a essas vítimas. Eu não entrevistei vítima de violência, eu entrevistei os técnicos, tá? Porque eu queria saber o papel da assistência. Fora que entrevistar pessoas que passaram por situação de violência, ela é uma coisa que eu acho que é pedir muito para essas pessoas, porque é difícil a gente fazer isso sem revitimizá-las, né? Então, eu optei, né, por entrevistar os técnicos, os operadores e os gestores. E para a gente falar um pouco sobre família e sobre violência, eu queria falar um pouco das características do que é família na cultura brasileira. Então, família, ela ocupa hoje um papel dialético na nossa realidade.
ela vem, né, numa onda conservadora que a gente vem vivenciando, ela vem sendo chamada como uma instituição que precisa ser protegida, em perigo, que precisa ser protegida, que ela é a base, ela é o pilar da sociedade e que ela sofre ataques, né, morais e da sua própria existência. Então você tem um clamor, né, assim, um aspecto moralista e conservador da família, mas ao mesmo tempo você tem também vozes progressistas que também defendem essa instituição. E que coloca que essa instituição, na verdade, ela precisa ser democratizada, ela precisa ser pluralizada, ela precisa ser diversificada. Então, se você pega a pauta dos movimentos de LGBTI, você tem ali a questão do casamento civil, o reconhecimento do casamento civil, a questão da adoção, né? Então, você tem, né, uma demanda para que essa família, que não é a família que a gente chama de nuclear burguês, pai, mãe, filhos, a família margarina, né? Ela também tem uma bandeira, né, que também disputa essa família e fala que família é um lugar diverso, plural, que acolhe e que deve ser para todos. Ao mesmo tempo, a gente tem políticas sociais que têm, historicamente no Brasil, as políticas sociais se apropriam da família e fazem da família um ativo para implementar as políticas sociais. Então, é no meio desse caldeirão que a família está borbulhando, né, na nossa realidade. Se a gente pega quais são os aspectos culturais que mais influenciaram a formação social do Brasil, se a gente pega os valores que são estabelecidos, com uma questão que é muito ali da América Ibérica, ou da América, da Europa Ibérica, que tem uma influência grande em todo o continente latino-americano, que é o que a gente chama de familiarismo. Familiarismo é a perspectiva que a família é um valor. Então, se eu falo, Fabiana, você é como se fosse da minha família, eu estou fazendo um elogio. Você vai se sentir querida, você vai falar, nossa, que coisa bacana, ela gosta de mim, é como se eu fosse da família. Não é uma coisa ofensiva. É para mostrar que a família é um valor. Para a América Latina, ser da família, cuidar da família é um valor em si mesmo, né? Para além dessa questão tradicional e cultural forte, a gente tem um pressuposto que é denominado por alguns autores de marianismo, que dentro da perspectiva do familiarismo tem um elemento, um membro, que é eleito aquele membro que deve cuidar, aquele membro que é o responsável maior pelo bem-estar das outras pessoas. E esse membro é a mulher. E a mulher no sentido mais abnegado, é a mãe que doa a vida para cuidar de todo mundo, que não tem lazer, que não tem momentos de dor, que está ali e que precisa atuar para cuidar dos duas grandes características da nossa formação cultural, o familiarismo e o marianismo. A gente acabou por legislações e políticas sociais se apropriam dessa tradição e começa a desenhar políticas sociais cada vez mais maternalistas e familistas. Então, a gente tem um sistema de proteção social que sempre foi muito manco, né, por assim dizer, no Brasil, sempre foi muito falho, né, nunca se conseguiu se estruturar de como um estado de bem-estar social europeu, um welfare state. A gente tem, inclusive, discussão entre autores, se a gente teve ou não teve, a gente não vai entrar nesse mérito, mas não a família ela sempre foi um esteio para esses sistemas de proteção social, mesmo mais desenvolvidos, mesmo os europeus. Spink Andersen vai estudar isso, né? Então a gente tem legislações e políticas sociais que colocam a família nessa centralidade. Então é muito muito normal a gente perguntar para um técnico, perguntar para uma pessoa que trabalha com família e fala, mas a família, né? A gente não pode ter uma visão mais flexível com relação a esse papel protetivo da família. Ele fala assim, mas está na Constituição, mas está no ECA, mas está no Estatuto do Idoso. Então, a gente se baseia, né, que se está na legislação, está correto. Então, tem até uma perspectiva um pouco acrítica de perceber. O que a gente tem, então, como a família, né, em termos
caráter muito feminizado, um papel que feminiza, né, uma perspectiva de feminização da mulher no respeito. Deu uma travadinha aqui, vamos aguardar aqui a Priscila. De valorar. Muito bacana esse papo. Vamos aguardar. Vamos aguardar aqui, professora Priscila, voltar à conexão. Paramos aqui na parte da hierarquização entre homens e mulheres na família. Priscila desconectou, vamos aguardar só um minutinho que ela já volta. Muito bacana nosso papo aqui sobre família, muito conhecimento, muita informação. Estou adorando o nosso papo aqui hoje. Vamos esperar a Priscila voltar? Aqui. Já vou convidar a Priscila. Muito, muito, muito bacana. Adorei. Paramos numa parte importante sobre a hierarquização entre homens e mulheres na família. Vamos retomar daí com a professora Priscila. Oi, Pri. A gente parou na parte da hierarquização entre homens e mulheres na família. Será que vamos conseguir voltar? Deu uma travadinha aqui de novo, parece. Espera aí. Só um minutinho, gente, que a Priscila vai conectar de novo aqui com a gente. A Priscila está na Europa, está fazendo um curso lá, está trabalhando por lá um pouco e a conexão está dando um probleminha. A gente já tentou fazer na terça-feira, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Estou te ouvindo. Oi, Pri. Oi, Pri. Está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Pri? Voltamos? Voltamos, parece que sim. Acho que estabilizou. Oi, me escuta? Estamos te ouvindo. A gente parou, Pri, na conexão aqui, na parte que você estava falando sobre a hierarquização dos papéis entre homens e mulheres na família. E a gente pegou até aí, você estava começando, você ia começar esse tópico quando a conexão caiu. Ok. Ok. Então, isso é só para falar um pouco então, que o desenho que a gente família estável, a família que é estruturada, né? O pessoal do serviço social gosta de falar da tal da família estruturada, é essa família que cada um tem o seu papel e cada um desempenha esse papel com uma certa eficiência, né? E a partir daí você tem desenhos das legislações, das tradições, desenham essas legislações
E as políticas sociais se aproveitam desse desenho também para sobre-responsabilizar as famílias pelo seu próprio bem-estar, principalmente as mulheres. Então, se você pega a maioria, né, das políticas sociais, ela tem ali um pezinho ancorado na família e que precisa, né, da coisa muito comum, principalmente nas classes mais empobrecidas, que é as redes de solidariedade, né? As redes que se estabelecem ali para morar junto, para compartilhar lote, para circular crianças. Então, em determinado momento, eu não consigo criar meus filhos, eu dou para minha irmã, depois a minha irmã me devolve, eu crio meus sobrinhos. Então, isso é muito normal, né? Como uma estratégia mesmo de subsistência. A assistência social, a política de assistência social, a de 2004, quando ela emerge, né, quando ela é promulgada e coloca ali a assistência à família como central e elege a matricialidade sociofamiliar como eixo estruturante do SUAS, natural. Há um reforço desse papel e a naturalização desse papel da família como um núcleo de amparo incondicional. Então, é uma coisa que é como se fosse muito estranho você não precisar da família, ou não falar da família, ou não recorrer à família quando você precisa de proteção. Então, isso é uma das coisas que chama atenção no que diz respeito a esse grande, eu estou, claro, simplificando e resumindo, né, mas essa leitura que a gente pode fazer do que é a centralidade, a matricialidade familiar da assistência. Claro, ela vem para responder a um processo histórico de segmentação, ela vem para responder também a um processo histórico brasileiro de institucionalização, de criança e adolescente, de pessoas idosas, a gente sabe disso. Mas é isso. A família é esse fenômeno dialético que ela, né, pode ser utilizada e tem sido utilizada, né, o discurso de proteção à família para devolver às famílias uma responsabilidade de proteção que muitas vezes essas famílias não conseguem, né, desempenhar. Quando a gente fala de violência, e depois eu estou falando de cada um separado, depois eu vou juntar, né? É só para a gente entender um pouco como se articula essas três grandes peças. Quando eu falo de violência, eu estou falando de um fenômeno que, tal como família, é um fenômeno histórico, e são antigos. Eles estão presentes nas mitologias, eles estão presentes nos livros sagrados de várias religiões, e a gente entende muito como um fenômeno naturalizado. Pega algum autor ou algum estudo que mostra ali que em determinado momento, né, esse fenômeno surge, esse fenômeno se acirra, esse fenômeno tem modelos, ele sofre consequências sociais e culturais. E uma das coisas que é interessante é que a gente naturaliza ambos, a gente naturaliza a família, então a gente acha que a família é uma instituição natural, está posta, está, né, colocada, e a violência também. Vários campos de estudos, vários campos de conhecimento, a sociologia, a ciência política, a antropologia, a psicologia, a biologia, a medicina, se debruçam sobre o fenômeno da violência, tentam entender as causas, tentam entender por quê, né? Em determinados momentos, as situações, a ocorrência de violência, ela é tão determinante. A gente tem processos violentos, inclusive mundiais, a gente pega os grandes processos, né? O processo de escravidão, o processo do Holocausto, então, o processo de dizimação da população indígena, né, nas Américas. Então, você tem um processo ali que você tem uma legitimação social para o extermínio do outro, né? Então, você não dá para você falar que isso é um fenômeno natural. Não dá para você falar que isso não foi construído, que isso tem uma ancoragem, né? Que estabelece, então, uma hierarquia que possibilita que um detenha o poder sobre a vida do outro. E é isso que eu discuto um pouco quando a gente vai falar de violência intrafamiliar. Não dá para você culpabilizar e falar, essa mãe é horrível porque foi lá e bateu no filho. Esse cara é horrível porque ele foi lá e agrediu a mulher. Eu não estou falando que eles não têm culpa. Eles são culpados, eles são agressores, eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Uma simplificação é a gente achar que ele é a origem do problema.
Quando a gente estuda violência, eu gosto muito de um autor que chama Galtung, que ele estabelece uma classificação de violência em 3 níveis. Ele fala da violência direta, da violência estrutural e da violência simbólica ou cultural. A violência direta é essa violência que a gente consegue identificar nosso agressor. É uma ação passiva contra o outro, cuja materialidade e intencionalidade ela está exposta, ela está ali visível. Então, uma pessoa que me agride moralmente, psicologicamente, sexualmente, que me rouba. Então, eu sei, foi essa pessoa que fez isso e eu consigo identificar ela, consigo identificar a ação dela e consigo exigir punição e justiça. Mas as outras 2 violências, que ele chama de violência estrutural e violência cultural ou simbólica, a grande característica dela é que não há um agressor perceptível. É que não tem uma pessoa, um grupo ou instituições que facilmente são identificáveis e que a gente pode responsabilizar. Pois ele está mascarado numa teia de decisões tomadas por sistemas ou estruturas. Ele está falando de grandes estruturas como o sistema capitalista, como o patriarcado, como os sistemas políticos que foram estabelecidos. Então, mecanismos que elaboram ali processos de exploração, de injustiça, de desigualdade e de demais iniquidades, cujos efeitos são devastadores, que é uma forma de violência direta. E ele dá até um exemplo, ele fala: pobreza mata mais que guerra. Você vai falar que isso não é uma forma de violência? Então, e ele ainda coloca que a violência estrutural, ela ainda se adapta a novas formas de dominação. O colonialismo, o imperialismo, o neoliberalismo, a mundialização. Então, elas são abarcadas, né, para ampliar o seu poder de atuação. E aí eu entendo que para a violência intrafamiliar não dá para a gente não entender que o patriarcado é a grande violência estrutural que está por trás de todos esses números que a gente vê, que legitima o que, como que eu posso dizer, que autoriza homens matarem suas mulheres. Exatamente. Ou mães e pais acharem que podem espancar seus filhos. Ou filhos e netos que acham que podem violentar patrimonialmente seus pais ou avós. Essa forma de dominação, de violência, ela é engraçado porque é um sistema perverso. Ela é escondida e ela é ofuscada pela violência cultural e simbólica, que também é considerada indireta por esse autor, que ele fala, essa violência cultural e simbólica engloba essas ideias, normas, valores, tradições que permitem a aceitação natural da violência e da inevitabilidade da injustiça. Isso é muito comum, a gente escuta, nós mulheres escutamos muito isso. Homem é assim, ele faz isso mesmo. São essas mediações que impedem a visualização e a interpretação da violência como tal. É a mesma questão quando a gente fala do capitalismo. A gente acha muito mais normal pessoas morrerem de fome do que o fim de um sistema que expolia e mata as pessoas de fome. Sendo que a gente produz alimentos que daria para alimentar todo o globo terrestre. Então, diz respeito ao aparato cultural que legitima e promove a violência em qualquer âmbito, escala, principalmente a estrutural. Claro que ele varia de continente para continente, de cultura para cultura, mas ela está muito presente. O patriarcado está muito presente na nossa sociedade ocidental. E lembrando, né, que nós somos ali tudo meio que a mesma linha que foi andando e colonizando e ocupando todo o globo, né? Então, que a gente tenha uma cultura que prega, que ensina, que alerta, que incita e que até embota a nossa mente para nos fazer ver a exploração ou a repressão como uma coisa normal, natural, que permite, né, essa alienação que é vivida, mas que não é sentida. Então, são ideias que justificam que o acesso ao bem-estar não seja igualitário ou democrático, que justifica a necessidade de guerra, que justifica a existência da exploração a partir
que concepções etnocêntricas, hierárquicas, meritocráticas, que desconsideram os direitos. Isso é muito comum. Então, é muito comum você ver pessoas, trabalhadores, que defendem bilionários e falam que não pode taxar a fortuna de bilionários. Da mesma maneira, você percebe várias pessoas, inclusive mulheres, falando que determinadas mulheres merecem mesmo apanhar. Então, você tem um processo ali de legitimação dessa estrutura maior que é o patriarcado. A legitimação, né, dessa estrutura. Então, a grande linha de base, para mim, que estudo violência intrafamiliar, claro que é um complexo, que violência é um fenômeno complexo e multifacetado, você tem uma forte questão que a gente não pode nunca desconsiderar, que é a questão estrutural do patriarcado. A Safiotti tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala: a gente não consegue muito bem a ordem das bicadas da sociedade humana. É muito complexa. Que resulta de gênero, a de etnia e a de classe. Então, a gente tem sistemas opressores, a gente tem sistemas estruturantes que determinam desigualdade, que determinam opressões e que determinam violência. Então, quando eu falo para vocês, olha, as mulheres que mais morrem no feminicídio são as negras, eu tô colocando ali um dado que mostra, né, o quanto que essas estruturas elas se mostram na violência direta. Quando a gente vai estudar, né, as normativas da política de assistência no que diz respeito à violência, tem uma grande indefinição, sabe, Fabiana? O que a gente tem ali é a utilização de termos genéricos, e eu estou falando de todas as normativas básicas de assistência e dos cadernos de orientação específica do PAEF e do PAEF. A gente tem uma utilização de termos genéricos, a gente fala de atendimento a situações de vulnerabilidade e risco, e violência entra ali. A gente fala de violação de direitos, a gente fala de violência, aparece o termo violência, violência doméstica e familiar. Em lugar nenhum se conceitua o que significa, né, esses termos e por que a assistência deveria, então, ali atuar. As orientações técnicas do PAEF e do PAEF, então, foram os dois serviços principais que eu elegi, porque a assistência tem outros serviços também de enfrentamento à violência, mas eu elegi ali o PAEF, que funciona no CRAS, e o PAEF, que funciona no CREAS, como serviços mais capilarizados e que tem a oferta pública, né, como elementos que eu ia centrar a minha análise, a minha pesquisa. As orientações técnicas, né, que eu consegui ter acesso, as que estão disponíveis, né, elas reiteram a família como lugar de proteção. Afirma que é necessário fortalecer, resgatar a capacidade protetiva das famílias, fazendo eco, né, a escolha da matricialidade familiar como... E são esses grandes elementos que eu quis trazer para vocês. Então, a família, o que significa família, o que significa família no nosso imaginário, como as políticas sociais, as legislações das políticas sociais se apropriam dessa família ali como valor, né? E nessa família a mãe como um aspecto central, um aspecto protetivo central. Eu tenho uma política de assistência que é chamar no que diz respeito ao tempo como esse elemento protetivo, né? E agora eu vou trazer para vocês um pouco o que eu peguei das falas de todos esses gestores e operadores que eu sei, que eu fazia perguntas com relação a isso. Então, uma das coisas que me chamam muita atenção é que os técnicos, os gestores, eles têm um processo de hipervalorização da designação família. Então, você vê ali muito bem o familiarismo. Muito, muito. A proteção estatal, ela é entendida como um direito. Professora Priscila caiu. Vamos esperar aqui ela voltar só um minutinho, que ela está entrando agora nos resultados da pesquisa, das falas dos técnicos que ela entrevistou na política de assistência social e que lidam
com a violência. Então, é muito interessante essa parte, que é a parte dos resultados. Vamos voltar aqui, já a convidei aqui, daqui a pouco ela volta. Aqui, peraí. Professora Priscila, daqui a pouquinho, entrando aqui de novo, para terminar e contar para a gente dos resultados da pesquisa dela, o que ela encontrou com os profissionais da política de assistência social que lidam com a questão da violência intrafamiliar, né? Então, a professora Priscila vai trazer para a gente aqui os resultados da pesquisa que ela fez com esses profissionais. A professora Priscila ainda não conseguiu voltar. Vamos aguardando aí um pouquinho. Já vamos caminhando para o final da nossa live. Vou mandar outro convite aqui para a professora. E eu estou curiosa agora para saber dos resultados aí. O que ela encontrou com os profissionais? Oi, Pri. A gente passou bem na parte que você estava começando a entrar nos resultados. O que você encontrou com os profissionais da assistência social que trabalham diretamente com a violência intrafamiliar? Então, vamos lá. O primeiro, o lugar de proteção. A família é tida como lugar de proteção. Então, para assistência social, a família é um ativo de proteção. E isso tem alguns problemas, né? Porque a gente acredita tanto que é só um lugar de proteção, é perigoso a gente não perceber como um lugar de violação de direitos. Há uma hipervalorização da designação família. A família é tido como um lugar que tem que ser preservado. Vamos ver aqui se vai voltar, gente. Só um minutinho. Estamos esperando a conexão voltar para a gente finalizar a nossa live. Já estamos caminhando para o final. Vamos aguardar a professora Priscila voltar aqui. Vamos ver se a professora Priscila vai conseguir voltar para a gente finalizar aqui os momentos finais da nossa live com os resultados da pesquisa dela sobre como os profissionais da assistência social estão lidando com as questões da violência intrafamiliar. Então, vamos entender agora como é que a assistência social está enfrentando diretamente esse fenômeno, né, da violência intrafamiliar, que é algo muito recorrente, né? Dentro de todas as políticas sociais a gente lida com isso e está aí no cotidiano do assistente social, né? Então, assim, a gente percebe realmente que esse tema da violência intrafamiliar é um tema muito necessário para ser debatido, né? A gente tem esse debate na nossa profissão, a gente tem esse debate durante a nossa formação profissional, mas a gente tem que dar cada vez mais espaço, né? Oi, Pri. Oi. Vamos lá. Quase não deu para pegar ali no início, onde a gente parou mesmo da questão dos resultados. Tá, eu vou fazer um resumo do que eu falei e continuo, tá? Então, Isso, beleza. a família, o entendimento dos técnicos e dos gestores da família como lugar de proteção. Uma naturalização desse lugar de proteção. E isso significa duas coisas que são interessantes. A primeira é que a proteção estatal acaba sendo um direito desde que haja contrapartida familiar. Isso é um problema, né? Então, a perspectiva é, bem, a gente vai te proteger se você proteger seus membros.
né? E a outra questão é que você invisibiliza o indivíduo ao terceirizar para a família sua proteção e acesso aos direitos. Da mesma maneira que a gente faz com o BPC, com o benefício de prestação continuada. Então, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa vai ter acesso àquele benefício se a renda familiar for, né, X, ou abaixo de X. É como se eu partisse do suposto que as famílias que recebem acima disso estão garantindo bem-estar, têm condições de garantir bem-estar e que vão garantir bem-estar. O que mostra que é completamente um entendimento completamente falho, porque eu tenho famílias ricas, eu tenho famílias de classe média que abandonam e negligenciam seus idosos, não é meramente uma questão econômica. Uma outra questão que é interessante foi uma dificuldade com relação ao que é violência. O que é violência para você? O conceito de violência foi muito difícil para os técnicos e para os gestores. Tem uma indefinição e um enigma em torno do significado da violência. Então, foi muito comum escutar, não, violência é violência. Então, como se fosse um fenômeno definido por si próprio, né? E isso é difícil você trabalhar e enfrentar um fenômeno que você desconhece, ou que você acha que está dado, que está, né? E aqui foi uma das coisas mais interessantes que eu achei da pesquisa, porque mostra a força do patriarcado nessa estruturação da violência. Olha o que os técnicos me falaram recorrentemente. Quando a violência ela é direcionada às crianças e aos adolescentes, ela é aprendida como uma reprodução do padrão vivenciado e, por isso, aprendido. E que envolve a ideia que constitui um elemento protetivo e educativo. Então, tem muito a ideia de que eu bato porque eu amo. Então, eu bato porque eu amo meu filho e eu não quero que ele apanhe na rua. A perspectiva que a violência, ela educa. Você tem essa ideia, que a violência é uma forma de comunicação e de ação. Com relação aos idosos, o que é muito recorrente é uma colheita do não afeto. Então, da reprodução do que foi ensinado ou do que não foi ensinado. Nunca cuidou de mim, nunca me respeitou, sempre me bateu, porque merece. Eu apanhei a vida toda para comer, então agora tá de birra, não quer comer, eu bato para comer. Então, o idoso apanha porque merece. Já no âmbito da violência contra a mulher, a questão do poder patriarcal e da relação desigual, ela aparece com mais força. Claro que de criança e do idoso também, quando eu falo que eu bato porque eu amo, eu bato porque merece, eu estou falando que eu tenho poder para bater. Mas quando tem a justificativa do que por que os homens batem nas mulheres, a justificativa é eu bato porque eu posso. Então, eu acho que essa compreensão é uma compreensão importante da gente entender o que está por trás, né, da violência contra a criança, da violência contra o idoso e da violência contra a mulher, né? E aí, lembrando, né, que uma das coisas que me deixam muito horrorizada nas redes sociais é ver uma ode, né, à violência contra a criança e adolescente, mostrando ali vara, mostrando cinto, mostrando chinelo, e falando é por isso que eu tenho caráter, foi isso que me educou. Você tem um processo de romantização e de perpetuação desse ciclo da violência, né? Então, mostra ali o quanto que a gente evoluiu pouco no que diz respeito à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes e do nosso entendimento do que é proteção e do que é educação. E como a gente banaliza a violência, né? E isso é uma coisa que diz muito respeito ao nosso processo histórico colonizador. Nós fomos uma sociedade que foi formada a partir da escravização, né, da população negra e da população indígena. Somos frutos de estupros em massa. Então, é um processo brutal no qual as violências foram passadas décadas por décadas e a gente foi naturalizando isso de uma maneira tal que a gente acha normal uma pessoa ser linchada na rua. As pessoas acham que isso é fazer justiça, acham que isso é bom.
Então, isso tem muito desse histórico que foi construído e que nunca foi analisado, nunca foi respondido de maneira adequada, né? O Brasil tem um problema muito sério com a sua história. Uma outra coisa, eu vou passar bem rapidinho agora, não vai dar para a gente aprofundar tudo, que é uma lógica que também me deixou um pouco preocupada, a necessidade, uma fala constante da necessidade de fortalecimento de vínculo como uma estratégia importante de superação da situação de violência. Então, é como se fosse sua mãe você tem que cuidar, seu filho você tem que amar, é o pai dos seus filhos, você não pode se separar. Eu tenho um pouco de medo, né, dessa lógica de que fortalecimento de vínculos, ou que tudo é um problema de vínculo, e não vem, inclusive, questão estrutural no que diz respeito a relações que são muito conflituosas, ou relações que são muito violentas, ou situações que não são causa da violência, mas que acirram processos violentos. Como, por exemplo, desemprego, fome, casas muito precárias, sem cômodos, as pessoas não têm lugar para ter privacidade, as pessoas ficam vivendo, né? E aí os conflitos se acirram. A presença do álcool e das drogas. Então você tem outros elementos ali que diz respeito a questões estruturais e que não dá para você falar que a gente vai fortalecer esses vínculos e que isso vai resolver problemas de violência. Principalmente se você também não consegue trabalhar a perspectiva da democratização das relações familiares. Isso é uma das coisas que eu quero colocar aqui para a gente terminando, é que apesar da família ter esse lugar, que é esse lugar dialético da proteção e da desproteção, que é disputada por valores conservadores, mas também por valores progressistas, que é esse lugar perigoso que a política de assistência social, né, elege como seu locus, ele emerge um lugar interessante de defesa de direitos, Fabiana. Eu entrevistei técnicos do CREAS, da diversidade. Ele é um equipamento que ele foi precursor no SUAS. Eu acho que agora já tem outro em São Paulo, mas o da diversidade do DF foi o primeiro. E ele se coloca, né, como um CREAS que vai atender determinadas situações específicas de violência, e ali eles acabam concentrando o atendimento das situações que dizem respeito aos conflitos desencadeados pela questão da orientação sexual ou identidade de gênero. E uma das coisas que foi muito interessante, que me relataram, hoje, a principal estratégia, a estratégia que mais funciona, é quando a gente chama outras mães para conversar com as mães que estão com dificuldade, ou que expulsaram seus filhos, ou que agrediram seus filhos por conta da sua identidade de gênero ou sua orientação sexual. Então, o que eu estou falando é que é um ativo. Eu não estou falando para a gente jogar fora o bebê junto com a água do banho e falar, família, não. É um ativo. Agora, a gente precisa melhorar a nossa leitura profissional para conseguir identificar quando a família, de fato, é um ativo e quando ela pode proteger ou não. Então, a assistente social que eu conversei... Exatamente. Priscila, não adianta eu sentar e falar para uma mulher que expulsou o seu filho de casa porque vai contra os princípios religiosos dela. Eu, que sou mais jovem, que não tenho filho, vou falar isso para ela, não vai adiantar nada. Agora, eu coloco outras mães para falar isso para ela, que passaram por uma experiência semelhante e que hoje auxiliam, inclusive, no processo de defesa dos direitos dos seus filhos, porque a gente sabe que a população LGBT e a população que mais, né, morre no Brasil, né, de violências, de assassinatos, né, com uma média de vida muito baixa, de 35 anos, um horror. Então, o fato de você utilizar dessas mães mostra ali a capacidade que a gente tem de, sim, utilizar a família como esse ativo protetivo. Né? Então, isso foi uma das coisas que me deixou muito impressionada, né, para mostrar, né, o quanto nada é monolítico. É um processo de disputa, o fenômeno é dialético, como todos os fenômenos sociais. A gente consegue identificar exatamente onde estão as disputas, a gente consegue ver o processo ali de síntese, antítese, de tese, antítese, síntese. E o que a gente vê, né, hoje na assistência, e é assim que eu intitulo as minhas considerações finais, é que a gente precisa compreender o anseio pelo novo e a insistência do velho.
é isso que a gente tem hoje no campo do enfrentamento à violência intrafamiliar na assistência social. O velho é forte, ele tem uma perspectiva filantrópica, a família é incorporada como um viés familista, a ideia romântica de proteção dos laços familiares emerge muito, muito fortemente, mas o novo tenta. O novo tenta e ele chega, né, com um novo projeto, um projeto que acredita em laços protetivos ou em laços familiares que são diferentes, que não tem padrão hierárquico violento, que percebe, né, e respeita os direitos de todos os seus membros, que desconstrói os valores patriarcais, que estabelece uma hierarquia, né, de poderes dentro da casa. A perspectiva nova do reconhecimento do papel familiar dessas mães, que são as mães pela diversidade, ela é muito interessante, porque você pega ali, inclusive, isso é uma coisa bem interessante, você pega o pressuposto familiarista e maternalista e utiliza para garantir direitos. Aquilo que sempre foi utilizado para usurpar direito, você utiliza para garantir direitos. E aí eu termino aqui minha exposição, que eu já falei demais, colocando só o finalzinho das minhas considerações finais, é que o novo aposta na dialética e por isso que ele é esperançoso. A gente precisa avançar numa agenda de distribuição de renda, de poder, reconhecer que o cuidar e o ser cuidado constitui necessidade humana e que somente um sistema de proteção social desmercadorizador, desfamilizante, desfeminizador vai poder assegurar direitos de forma equânime e uma vida plena de sentido para todas as pessoas. Obrigada. Amei, obrigada pela paciência dessa internet chata. Nossa, amei. Obrigada a você pelo esforço aí, com tantas idas e vindas. Nossa, mas foi maravilhoso. Muito, muito, muito bacana. Eu vou abrir aqui os comentários para quem tiver dúvida, postar. E aí, se a Priscila cair um pouquinho, vocês esperam para ela voltar para responder, tá? Então, vou deixar aberto um pouquinho, porque se eu deixar aberto os comentários, cai a nossa conexão. Então, vou deixar aberto só uns minutinhos, já está aberto, gente, os comentários. Quem quiser comentar, pode comentar. Quem tiver pergunta, pode comentar. Porque a hora que eu abro aqui os comentários, a conexão da Priscila dá uma piorada. Então, vamos lá, gente. Vou deixar aberto só mais uns segundinhos. Quem tiver alguma pergunta, coloca aí. Aí, a Priscila já caiu, só um minuto. Eu vou deixar aqui aberto mais um pouquinho, enquanto eu trago a Priscila de volta. Priscila, a gente está tendo só aqui uma chuva de elogios. Todo mundo aqui, amei, maravilhoso, muito bom, um evento excelente, encontro excelente, obrigada. Todo mundo aqui agradecendo. Mas parece que pergunta a gente não tem nenhuma. Gente, eu vou fechar então os comentários, tá? Para poder trazer a professora Priscila de volta, para a gente se despedir dela, tá? E quero agradecer a todos. Deixa eu chamar aqui a Priscila de novo. Aqui a gente teve um comentário pedindo para falar um pouquinho sobre a medida protetiva. Vamos lá, gente. Aqui, eu vou fechar os comentários, hein? Pri, eu vou abrir aqui de novo, só porque tivemos uma pergunta aqui sobre a matéria que saiu na Folha atualmente do DIU, né, a utilização do DIU com autorização do marido.
E temos mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sobre as medidas protetivas. Vamos ver se estabiliza aqui a conexão da Priscila agora. Já desativei os comentários. Eu acho que eu vou precisar chamar a Priscila de novo. Oi, Pri. Priscila, você consegue nos ouvir? Eu estava ouvindo a Priscila, mas eu acho que ela caiu de novo. Vamos aguardar aqui só para responder as duas perguntas, para a gente poder encerrar, porque a conexão está bem ruim hoje. Não está nos ajudando de jeito nenhum. Mas a gente conseguiu chegar ao fim da live hoje. Yes! Vou mandar os certificados pelo WhatsApp, tá, gente? Não se preocupem. É só entrar lá no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar daqui a pouco, hoje mais tarde um pouquinho, tá? Os certificados. Podem ficar tranquilas, que quem está lá no grupo de WhatsApp vai receber, tá? E agora vamos finalizar aqui com a professora Priscila. Quero avisar também, gente, que eu vou lançar agora, final de agosto, início de setembro, a próxima turma de mentorias para concursos em serviço social. Então, se você está precisando de ajuda para estudar para concurso, precisa de um plano de estudos, não sabe estudar, não sabe por onde começar, você me chama no privado para eu poder reservar sua vaga, porque vão ser pouquíssimas vagas, tá? Então, quem estiver precisando de colaboração aí, ajuda para poder passar um concurso público em serviço social, me chama no privado para já reservar sua vaga, tá? Vão ser só 10 vagas. E é super rápido, para lotar a turma é super rápido. Então, quem está querendo passar no concurso público, ser um assistente social, servidor público, me chama. Deixa eu ver se eu acho a professora Priscila aqui. Não estou achando. Pronto. Opa. Agora vai. Agora a professora Priscila vai poder voltar aqui com a gente e vamos poder finalizar nossa live. Oi, Pri. Oi. Pri, nesses rápidos minutinhos aqui que eu abri o comentário, o pessoal, nossa, adorou, todo mundo comentou que amou a live, que foi excelente, muita informação, agradeceram bastante. E a gente teve duas perguntas. Uma sobre as medidas protetivas, que a pessoa tem uma opinião de que as medidas protetivas não têm lá muita eficácia, e para você comentar sobre isso. E a outra questão foi sobre a matéria que saiu na Folha esses dias, sobre planos de saúde requerendo autorização do cônjuge para colocar o DIU nas mulheres. Não sei se você acompanhou isso que saiu essa semana passada. Aqui As medidas protetivas não têm muita eficácia porque vi a discussão. Eu quero começar pelas medidas protetivas. A gente tem um problema sério que é o sucateamento das nossas políticas sociais e das nossas redes protetivas. Então, eu acho que a gente tem um baixo efetivo de pessoas trabalhando e sensibilizadas para isso. A gente ainda tem juízes e delegados que têm dificuldade de lidar com isso. A gente ainda tem um descrédito por parte de alguns policiais de que essa pessoa precisa, né, de apoio nesse momento, e falta todos os outros tipos de amparo. Então, como é que você vai falar com essa mulher ir para um abrigo, sendo que ela tem emprego, ela tem crianças, etc. A maioria das redes protetivas das mulheres, o que você não tem um auxílio aluguel. Acho que São Paulo começou a inovar com isso, eu não tenho certeza se era só um projeto, mas um aluguel que diz respeito a um aluguel
para pessoa de situação de violência, você não tem nenhum tipo de ação emergencial de renda para que essa mulher possa imediatamente sair dessa casa. Você tem uma série de questões que faz com que a nossa legislação, que é uma legislação muito rica, ela é uma legislação que é elogiada pelos organismos internacionais, ela acaba tendo uma baixa efetividade porque ela não tem parâmetros, ela não tem arcabouços, né? Anteparos para que ela funcione. Né? Se ela funcionasse de fato, elas seriam mais efetivas, mas o que a gente tem são vários buracos nessa rede de proteção que faz com que as ações acabem sendo ineficientes. Né? Você tem uma demanda muito grande, você tem a questão moralista muito forte por parte de alguns profissionais, então você tem uma série de questões que faz com que, infelizmente, as medidas protetivas ainda não tenham um caráter tão protetivo como a gente gostaria que tivesse. Com relação ao DIU, é um entendimento... Bem, eu fico tentando pensar que a gente não está tão ruim assim como no conto da Aya, né? Não sei se eu fico tentando também romantizar a realidade. Eu fico pensando se essa estratégia do plano de saúde não é só uma estratégia para dificultar o acesso e por isso não gastar. Então ele tem ali como método, né? Como o escopo não gastar, né? O lucro acima de tudo. E eu fico pensando o quanto que isso se surfa, né? E se sustenta nessa onda no qual os direitos das mulheres têm sido tão questionados, né? O quanto a nossa perspectiva de igualdade tem sido ridicularizada, tem sido menosprezada, né, por essa onda conservadora que assola o Brasil, mas não somente o Brasil, vários países têm passado por isso. O DIU, ele não é um método permanente, ele não é um método, não é uma laqueadura, ele é um método como se fosse um contraceptivo oral, então que você bebe, aí você para de beber, você engravida, você coloca o DIU, mas se você tira o DIU, você pode engravidar. Não tem porquê está sendo tratado como uma forma de esterilização permanente. Esterilização permanente. Eu queria falar a ponto de ser uma exigência do plano de saúde a concordância ali do companheiro. Eu acho que é uma medida, tendo a achar que é esse casamento, né, tão bem sucedido do neoliberalismo com o conservadorismo que tem assolando o Brasil, no qual medidas de caráter regressivos de direitos se associam a uma perspectiva de valores morais para se justificarem. É isso que eu acho que é um grande... é de se preocupar. De a gente se preocupar e pensando o quanto que o corpo das mulheres ainda não é uma propriedade das mulheres, é um direito civil. A gente já falou de um direito civil básico. Exatamente. Então isso é preocupante. E da gente se atentar com relação a essas forças que estão colocadas. Né? Eu gosto muito de uma frase da Silvia que ela coloca a crise política, social, econômica, das mulheres vão ser os primeiros a serem questionados. Então, para a gente se manter sempre atenta. Exatamente, Priscila. Acho muito importante aí terminar com esse recado, porque é uma realidade, né? Em qualquer crise social, os primeiros direitos que vão ser cortados são das mulheres, né? E a gente observa isso aconteceu já em vários países, né? A gente tem países, inclusive do Oriente Médio hoje, onde nos anos 70 eram sociedades abertas, né? Onde as mulheres tinham liberdades, e hoje as mulheres estão lá usando burcas, né? Então a gente tem realmente essa realidade, né? Priscila, tá aí ainda? Consegue nos ouvir? Vamos ver aqui, a professora Priscila travou. Estou só esperando ela voltar. Oi, tá me ouvindo? Pri, estou só aqui agora querendo te agradecer para a gente poder se despedir. Quero te agradecer muito, muito, muito por você ter estado aqui com a gente hoje. Nossa live bombou, a gente teve quase 60 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente com a gente, durante toda a live.
mesmo com todas as quedas de internet, todo mundo seguiu firme na live com a gente, estou muito feliz, tá? Obrigada. E eu quero te falar que eu fiz um certificado e eu vou te mandar o certificado que você ministrou para a gente essa live aqui hoje. Vou mandar para você lá para o seu e-mail, tá bom? Opa. E o pessoal aqui que está assistindo a live também vai receber o certificado pelo grupo no WhatsApp. Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito você ter estado presente com a gente hoje, tá? Sua disponibilidade, generosidade foi maravilhoso. E vamos fazer outros papos aí no futuro. E você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Pri, está conseguindo nos ouvir? Eu acho que a Priscila caiu aqui agora. Então tá, gente, eu vou encerrando por aqui hoje, tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes, agradeço muito. E novamente vou falar para vocês, está saindo a segunda turma de mentorias para concurso em serviço social. Na minha primeira turma, eu já tive uma aluna aprovada, foi segunda colocada no concurso no Distrito Federal. Então venham comigo, quem quiser estudar para concurso, quem quiser ser um assistente social concursado, vem comigo, vem garantir sua vaga, que serão poucas vagas, tá? E agora vamos lá para o WhatsApp, eu vou mandar o certificado ainda hoje pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Obrigada por todos estarem aqui.